Mais uma vez, bem-vindos aqui nesse momento da segunda-feira, onde estamos tentando aprofundar a nossa fé. Vamos tentar crescer na espiritualidade, lembrando aquela expressão que a gente gosta muito: qual que é a melhor religião? É aquelas que te faz melhor. Então, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente reza, aquilo que a gente ouve na palavra de Deus, nós precisamos traduzir tudo isso na nossa vida, né, na nossa pessoa, para que nosso jeito de ser, nossas atitudes, né, possam realmente ser uma caminhada de vida, de libertação, né, de realização na fé e também, né, na nossa plena humanidade. Obrigado a todos que nos acompanham mais essa noite. Obrigado pelas outras vezes que ficamos juntos, pela sua participação. E hoje também a gente gostaria de interagir com vocês, pedindo que vocês possam deixar nos comentários, né, a sua pergunta, a sua observação. Quem sabe até, se a palavra, a reflexão de hoje sugerir também alguma música, pode passar. A gente vê, se sabemos, a gente pode, né, tentar cantar juntos, pelo menos um pedaço. Tá bom? Então, acho importante que a gente faça esse trabalho, né? E que juntos possamos, então, caminhar também nesta noite. Vamos começar então com um momento de oração. A gente gosta de cantar os mantras, que são breves orações repetidas, assim que na repetição das mesmas palavras, com a mesma harmonia musical, a gente consiga também que essa oração saia do fundo do nosso coração e do nosso ser. Pedimos a Deus, ao Espírito Santo, que ilumine nosso encontro, nosso trabalho, e que tudo isso que se realiza aqui possa acontecer pelo amor de Deus, no amor de Deus, vivendo o amor de Deus. Então vamos cantar juntos, né, esta oração. Mas eu me encontro na presença de Deus, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Faz poucos dias que celebramos o 7º dia de falecimento do Lau, né, que muitos de nós conhecem, e hoje recebemos a notícia que a Beth também teve um infarto, está internada. Não temos maiores notícias, né, da situação dela, mas a gente se coloca em oração e oferecemos, né, a nossa oração nesse nosso encontro também para ela. Que Deus a sustente nesse momento de fragilidade do seu corpo. Cantando novamente. Deus é amor. Deus
amor de Deus, então, vamos viver esta noite o nosso tema: relações humanas entre orgulho e vaidade, misericórdia e fraternidade. Ambicioso tema, né? Não será nesta noite que podemos esgotar esse assunto, mas a gente quer, pelo menos, começar uma reflexão que possa nos ajudar todos. Queria, como ponto de partida, a gente reler do Evangelho de São João o mandamento de Jesus, o mandamento que ele mesmo chamou de mandamento novo. Se tiver sua Bíblia na casa, pode usar. E vamos ler então de João 13, versículos 34 e 35. Está aparecendo na tela agora? Não. Tá, vamos então ler João 13, 34, 35. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí pulamos também para o capítulo 15, quando Jesus, versículo 12 e 13, repete, né, o mandamento novo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Isso, aqui nós estamos então no capítulo 15, né? E lemos os versículos 14 e 13 e o versículo 12, está confuso hoje. Dizia assim: esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bom, então esse é o nosso ponto de partida. Interessante que Jesus, nesse momento tão importante, está se aproximando a hora de Jesus, a hora da glória, da paixão, né? E Jesus não pede para não esqueçais de mim, né? Nunca se esqueçais do nosso Pai. Vocês têm que me amar, têm que amar o Pai. E olha como Jesus surpreende e pede aos seus discípulos que se amem. Pede para nós que nos amamos uns aos outros. Por que Jesus faria isso? Primeiro, porque o amor de Deus nos coloca na sua presença. Quando existe amor entre os discípulos, entre as pessoas, quando existe um amor verdadeiro, Deus está presente. Deus se faz presente. Também Jesus sabe que o amor é o caminho que nos faz semelhantes a Ele. Portanto, o mandamento novo, ele tem um estilo de vida que se chama reciprocidade. Não tem como eu ser discípulo do Senhor sozinho. Eu preciso da comunidade. A nossa Eucaristia é a celebração de uma comunidade, né? Então, o estilo do mandamento novo se chama reciprocidade, se chama comunidade, se chama família, né? Assim como a Santíssima Trindade é uma comunidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. E o mandamento novo também tem um modelo. E qual que é o modelo? Naquela palavrinha, Jesus indica: amai-vos como eu vos amei. Portanto, o amor na comunidade, o amor entre pessoas, discípulos do Senhor, na comunidade, nas pastorais, na liturgia, na catequese, em qualquer situação, no encontro de casais,
Em qualquer momento, nós precisamos então ter esse modelo, amar como Jesus. Então, ficamos assim como ponto de partida da nossa reflexão desta noite, que Jesus então nos abre a uma relação, né? Jesus não quer que sejamos sozinhos, solitários, fechados, mas que a gente aprenda uma forma de amor que é recíproco, né? Um amor que vai, um amor que volta, né? E todos, então, nessa proposta tão antiga de Jesus, passou tanto tempo, né? Mais de 2000 anos, mas tocando um assunto tão complicado, complexo, como a questão das nossas relações de família, de casamento, de igreja, de comunidade, todas têm a mesma natureza. Então, como que vão as relações hoje? Vamos dizer alguma coisa para refletir sobre o nosso tempo, né? Para falar de hoje. Primeiro dizendo que a relação é o grande segredo da vida. A relação, a minha capacidade de me relacionar, as relações que eu estabeleço na vida são a grande riqueza da vida. A riqueza, né, então, sempre está nessa nossa capacidade de conseguir fazer parte da vida de outro e também deixar o outro fazer parte da minha vida. É muito rica a relação humana, mas ela realmente acontece com dificuldades, né? Que a gente vai ver algumas, mas podemos dizer que ninguém é uma ilha, que nós convivemos, interagimos, às vezes de uma maneira muito superficial. Será que isso é relação? É se relacionar? É uma inesgotável fonte de vida que nós temos, né? Em cada cromossomo, em cada célula do nosso corpo e da nossa alma, existe a vontade, o desejo de amar e de ser amados. Todos precisamos viver isso. Todos precisamos aprender a amar. E todos precisamos aprender a ser amados, nos deixar amar. Então essa é uma necessidade básica, fundamental da vida de qualquer pessoa, amar e ser amado. Bom, em tese, podemos dizer que amar e ser amado, então, se realizaria da forma mais plena, né? Por exemplo, num casamento, quando se encontra a pessoa para amar e para receber o amor dela pela vida inteira, né? Mas a gente pode estender, né, todo o amor, não apenas o casamento, mas também, a qualquer forma, a vida da família, relacionamentos familiares, a qualquer amizade e, né, para nós que participamos da vida de uma comunidade, também a vida da comunidade, né? E agora, apesar de ser uma necessidade tão grande para nós amar e ser amados, na verdade, nós temos grande dificuldade a manter boas relações no casamento, onde não são 40 pessoas, são 2, hein? Mas na família também temos dificuldade na comunidade. Sabe por quê? Porque o tempo passa. Se pegar o casamento, por exemplo. Mas eu digo a mesma coisa para uma comunidade. O tempo passa. Tudo aquilo que parecia no começo, né, depois acaba que vem se mudando, né? A pessoa que eu escolhi como uma pessoa para me fazer feliz, para eu fazer feliz, a gente descobre que ela não é tão certinha, tão perfeita como a gente pensava. E assim o tempo gera dificuldade nas nossas relações. O tempo vai
mostrando que o desejo diminui, desejo de estar juntos, de se encontrar, né? Esse desejo também vem diminuindo. Então, o amor gera suas dificuldades. A relação entra em tantas crises, porque não é fácil sustentar sempre um amor verdadeiro. E nós somos vítimas de tantos problemas, de tanta confusão. Quando a gente se mete e vive uma relação, a gente confunde muito os sentimentos, as reações, e nos deixamos tomar por tantas atitudes que são muito prejudiciais. Então o amor, mesmo sendo uma necessidade tão fundamental, não é tão fácil de viver, né? Então, em cada relação, por exemplo, a gente deveria, no momento de dificuldade, se perguntar sempre, mas então, como que a minha amizade, que essa amizade pode crescer a partir dessa crise? Como que o meu casamento pode crescer a partir desse momento de crise? Então a gente deveria sempre ter esse zelo, essa dedicação de pensar que no amor não acontece por acaso, não acontece de qualquer maneira, muito menos empurrando com uma barriga. O amor precisa de escolhas, né, de determinação. E olha, uma pergunta que eu acho fundamental, né, que agora nós vamos nos fazer todos. Eu faço para você, você faz para você mesmo, porque isso é fundamental numa relação. Qual é o grau de paciência que eu tenho com a pessoa amada? Mulher, marido, filho, filha, mãe, pai, membro da minha comunidade, da minha pastoral, colega de trabalho, enfim, para a pessoa que eu tento amar de verdade, qual que é o grau da minha paciência? Então, a gente pode dizer assim que o amor é um grande desafio. A relação a dois e as outras também, de amizade, de comunidade, de casamento, de pais e filhos, filhos e pais. A relação é um grande privilégio, mas ela precisa de um cultivo constante, metódico. E a vontade de estar junto deve ser a vontade de produzir sempre um novo sentido, um sentido a dois. E se eu trazer isso para a vida da comunidade, então nós estamos sempre com um desejo maior, deveríamos estar, de estar juntos, superar as crises, superar a dificuldade. Padre, aconteceu isso, falou aquilo, não gosto dessa pessoa, eu não gosto do jeito dela, é isso e aquilo. E nós vamos sempre achando feridas e colocando o dedo na ferida quando não é a própria faca. Em lugar de curar feridas, as deixamos piorar. Então, na comunidade a gente sempre tem que renovar o desejo de estarmos juntos para produzir, todos juntos, como comunidade, como pastoral, né, nas nossas liturgias, produzir um novo sentido, um sentido sempre novo. E sabe como se chama isso na igreja, na nossa fé, na vida cristã, na vida do discípulo? Isso se chama Reino de Deus. A gente sempre gera um novo sentido, que é o reino de Deus, a maneira de viver de Deus, o mundo do jeito que Deus quer, né? Então isso é fundamental. Olha, e para sublinhar um pouquinho, né? Davi estava me mostrando antes uma música do Padre Fábio de Mello, uma música que se chama Contrários, né? Se entendi certo, que mostra que realmente a relação carrega dificuldades, desafios, né? Contrariedades, como a música diz, né? Contrários. Acho que nós sabemos, né, Davi, a letra inteira, mas um pedaço
bem bonito que dá para a gente refletir um pouco sobre isso, tá bom? Vamos ouvir então. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota algum motivo pra lutar. E assim viu no outono a primavera, descobriu que é no conflito que a vida faz crescer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, e a vida tem contrários, e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distâncias, o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Bonita, né? Bonita, né? A música chama Contrários. A letra inteira dá para refletir, bem poética, claro, né? Mas dá para refletir um pouco. Vocês acham com certeza na internet. Só digitar a música do Padre Fábio, Contrários, com certeza vocês vão ver o texto inteiro. Olha, como é aquela frase? Que o perto tem distância, né? Tem uma hora que fala isso? O perto tem distâncias, o esquerdo tem direito. O perto tem distância, realmente. Quanta distância estabelecemos às vezes com aqueles que mais relacionamos, com aqueles que estão perto de nós. Eu acompanhei, conheço situações tipo 2 irmãos 20 anos sem falar um com o outro. Perto e distantes. Porque o perto tem distância, porque tem hora que eu, mesmo estando perto, preciso respeitar a distância do outro. Há muitas maneiras que a gente poderia refletir. E eu queria dizer para vocês, por quê? Que se o amor é um caminho de vida, de plenitude, de felicidade, né, que dá sentido à nossa vida, por que é tão difícil viver as relações? Porque as relações humanas são complicadas, que acho que isso ninguém nega, né? Ninguém é tão cego, né? Tirando algumas pessoas que têm uma experiência maravilhosa em suas relações, mas normalmente isso é bem complicado. Bom, primeiro, vamos dizer uma característica do nosso tempo. O nosso tempo falta bastante a cultura, o valor do esforço, do trabalho. Então é até engraçado às vezes ver que a mãe quer de todo jeito, a mãe e o pai, né? Que o menino aprenda alguma coisa de bonita, aí coloca ele no piano. Aí o menino vai lá, 1, 2, 3 semanas, vê que é muito exercício por dia, é muitas horas, que para conseguir mexer aqueles dedos do jeito certo, precisa muito exercício. Ah, mamãe, não gosta do piano. Ah, tá bom, meu filho, vamos pro violão. Vai pro violão, aí achando que violão é moleza, né? Também vai.
descobrir a dificuldade e aí sai e muda para outro. Não, vamos fazer inglês, bem. Você vai fazer inglês agora, você vai ficar. E o menino vai na aula de inglês, mas em casa não se aplica, não estuda, não exercita, não faz esforço. E vai trocando de galho em galho sem nunca chegar a lugar nenhum. Falta cultura do esforço, e isso entrou nas nossas relações. Então, do jeito que a gente troca um sapato, do jeito que a gente troca um celular, troca um computador, um carro, uma roupa, a gente troca as pessoas. A gente abre mão, né, de alguém, de uma amizade, e isso nas comunidades tem um reflexo, né, bem particular, porque a comunidade é o povo que se reúne, porque somos tantas pessoas, somos diferentes, ninguém é obrigado a agradar ninguém. Então nascem as dificuldades em nossa comunidade, na pastoral, na liturgia, no meu grupo, e a gente se afasta, abandona ou troca. Então, muitas vezes nós substituímos a dor do desgaste, porque uma relação tem seu desgaste. E a gente troca essa dor, né, pela vaidade da novidade. Ai, claro, né? Eu conheço o René, já me conhece uns 10 anos, sei lá quanto, sabe toda a minha chatice, né? Já conhece tudo de mim, eu não vou enganar eles mais, né? Ah, então vou largar dele, vou me afastar desse amigo e vou tentar seduzir outra pessoa que não conhece ainda a minha chatice. E assim mudando, né, de pessoa, de amizade, de atenções, eu acho que eu sou melhor, e sou melhor nada, sou aquela porcaria de sempre. Que está achando que só porque colocou uma camisa mais bonita, ficou mais bonito. Quanta ilusão, né? Então essa cultura que tirou de nós o esforço de construir uma relação, o esforço de manter uma amizade, o esforço de manter minha comunidade, minha pastoral, meu grupo, porque a relação é trabalho, é dedicação, é insistência, né? Então é isso que essa é uma grande dificuldade que nós temos hoje. E eu já vi isso acontecer muito na comunidade, nas comunidades, conheço outras paróquias, conheço as nossas também, e muitas vezes eu vejo acontecendo isso. Por causa de um nada, por causa de uma pequena dificuldade, pum, as pessoas se afastam, não cumprimenta mais, entram na igreja juntos para participar da mesma missa, dá conta que não viu, né? Então, nós precisamos um pouco lidar com isso. E precisa entender isso, que exatamente a partir das nossas fraquezas, da nossa fragilidade, da nossa imperfeição, exatamente acolhendo tudo isso, que nascem relações maduras, que nascem amizades verdadeiras, porque perante o irmão verdadeiro, o meu amigo, eu não preciso aparecer. Eu não preciso ter medo de perder a paciência ou de esconder isso. Ele sabe que eu perdo mesmo. Então a gente tem que se amar, se aceitar, do jeito que eu sou. E outro também, né? Então, na verdade, a fragilidade, né, que vem o conhecimento da imperfeição. Somos imperfeitos. Se você não quer lidar com imperfeição, então vai no céu. Não sei. Vamos ter que ir no céu, atrás de anjos. Será que eles também depois não são perfeitos? Que seu Deus é perfeito? Seu Deus é perfeição? Diz aquela música que tanto amamos, né?
canção dos imperfeitos. Somos imperfeitos. Ao reconhecer isso, essa fragilidade, eu tenho um terreno maravilhoso, onde pode crescer a semente de uma amizade, de uma relação verdadeira. E o casamento feliz, o casamento que se realiza, é estruturado nessa acolhida da imperfeição, da fragilidade. Que fantástico isso. Então, gente, isso é importante. Cultura, trabalho, esforço, entender que tudo se conquista, né? Se dedicando, sendo metódicos e não desistindo à primeira dificuldade. E outra coisa importante, antes da gente dar uma paradinha, eu acho fundamental que nós entendemos, nós, Padre Graciano, Padre Lucas, Papa Francisco, olha onde estou me acostando, hein? A nossa equipe, que aliás hoje nem cumprimentei começando, mas então agradecendo mais uma vez o Wender, o René, o Davi. Ainda não pegamos coronavírus. Se pegamos, vamos morrer os 4 juntos. Padre Lucas também, né? Mas enfim, todos nós, todos somos afetados pelo orgulho, pela vaidade. Segundo Santo Agostinho, o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Porque é a fonte de todos os vícios, o orgulho, né? Então, como que a igreja, vou lembrar aqui, né, toda uma tradição cristã, católica, até judaica, né, do judaísmo, mas que veio até nós, né, que tem todas o seu valor simbólico, mas onde que nós identificamos, assim, na nossa tradição, né, a origem do orgulho e da vaidade? Identificamos isso em Lúcifer, que era um anjo lindo, um anjo maravilhoso. E Lúcifer foi a primeira pessoa, assim, que nos traz a tradição, que nos traz, né, a teologia cristã, que começou a trabalhar o eu em detrimento do nós. Lúcifer se achou muito bonito, muito lindo, e ao se achar tão bonito e tão maravilhoso, ele começou a pensar que era mais que os outros anjos. Então ele se achou individuado, isto é, se sentiu indivíduo, se achou alguém separado, à parte, mais que os outros. Esse é o conteúdo do orgulho. Só que assim nós a ele então pronunciar e se ver, se reconhecer como eu, ele quebrou o ritmo da criação, o ritmo da criação que é o nós. E o eu de Lúcifer se tornou tão pesado, ele se tornou tão pesado que caiu, despencou, caiu do céu, caiu para o inferno. E tem até tradições engraçadas na história, né? Uma tradição que existe na Itália diz que ele caiu, né, no mar, na frente de Nápoles. Nada de histórico, né, gente? Tradições assim. Mas enfim, ele se tornou então tão pesado que ele caiu, porque ele queria ser igual a Deus. Então vamos ler. O profeta Isaías, né, de forma geral, fala do Lúcifer, do Satanás, enfim, fala do anjo que se arrebentou. E nós achamos no capítulo 14 de Isaías. Olha esses versículos, pensa no que eu te disse.
Lúcifer se achou mais bonito, se achou mais importante, se achou uma parte mais que os outros, separado, indivíduo. Daí você vê a raiz do individualismo. Olha o que diz o profeta Isaías. E acompanha na tela também. Então, caístes dos céus, astro brilhante, filho da aurora. Então, foste abatido por terra, tu que prostravas as nações. Tu dizias: escalarei os céus e erigirei meu trono acima das estrelas. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. E, entretanto, eis que foste precipitado à morada dos mortos, ao mais profundo abismo. Morada dos mortos é assim como era chamado o inferno judeu. Chamava isso de Sheol, o abismo. E a gente sabe, na grande luta que então nasceu entre Lúcifer, os seus anjos que ficaram do lado dele, e 2/3 dos anjos que ficaram do lado de Deus. E quem foi escolhido para derrotar o Lúcifer? Foi escolhido Micael, que significa então quem é como Deus. Foi suficiente esse nome. Foi suficiente o nome de Miguel para dizer para Lúcifer que estava derrotado. Quem é como Deus? É interessante que tem uma tradição de acho que vem da Espanha, de um escritor espanhol, fazendo Midrash, isso é uma interpretação desses tempos, disse que aconteceu com Lúcifer. Enquanto ele caía para o abismo, para o inferno, seu auxiliar lhe perguntou: mas então, Lúcifer, acabou tudo? Vai despencar, vai acabar tudo assim? E tem essa frase que eu peço que você guarde sempre. Ele respondeu assim para o seu auxiliar: eu prefiro ser o Senhor no inferno que o servo no paraíso. Vou repetir. Eu prefiro ser o Senhor no inferno do que o servo no paraíso. Olha uma frase que interpreta muito bem o pecado do orgulho, o pecado da vaidade, Porque isso acontece muito entre nós. Muitas vezes nós, como a gente imagina, preferimos sair em pé, isso é, sair vencedores numa discussão, numa briga, e a gente prefere essa impressão que é em manter a briga, a divisão, isto é, o inferno aberto, do que a gente se sujeitar a dar um passo para trás, se colocar como servo, e nesse caso servo por amor, para curar aquela relação. É o orgulho e a vaidade que nos faz brigar. Padre, a gente brigou porque não concordamos sobre uma música que foi escolhida. Negativo, engano seu. Vocês brigaram porque o orgulho está disputando. O orgulho de cada um está disputando. A gente trocou porque a gente queria colocar um tipo de toalha, fulana quis colocar outra. É uma bobagem. Não é uma bobagem. É orgulho contra orgulho. É vaidade contra vaidade, que nos coloca. Então eu queria, antes de dar uma pequena paradinha, que a gente pensasse realmente nisso. Qual que é a raiz do individualismo? De eu querer ser mais que o outro, o indivíduo. O Papa Francisco fala: individualismo exacerbado, exagerado, gigantesco, que acaba com tudo, Então a gente precisa realmente pensar. O eu orgulhoso destrói o nós, O eu
vira um gigante, se alimentado pelo orgulho e pela vaidade, que destrói qualquer forma de nós. O nós do casamento, o nós da família, o nós da comunidade, qualquer forma. Tá certo? Então, vamos dar uma parada. A gente queria... Vamos passar agora? Pode ser, Chu? Eu só queria lembrar assim, para dar um pequeno intervalo, e que a gente, nesse tempo de campanha emergencial Covid-19, que a Paz está conduzindo, abrimos uma conta dedicada para isso, onde recebemos pouco mais de 22 mil reais de doações. Recebemos também cestas que foram doadas diretamente como material ou formosa, e chegamos a montar, então, distribuir 181 cestas, ainda não terminamos, para um número de famílias igual, né? 181 famílias, mais ou menos podemos calcular mais de 900 pessoas que conseguimos atender. Foi abril, terminamos agora dia 30, essa primeira distribuição, entrega, partilha de cestas, né? Em maio vamos ter começado zero. Os 22 mil que entraram saíram também. Então agora a gente está aqui começando, né, para falar de maio também. Não sabemos quantas famílias vamos atender, mas a gente sabe que quer continuar esta experiência de solidariedade, né, olhando para as pessoas mais atingidas nesse momento, né, de dificuldade, de pandemia. É uma maneira concreta da gente também lutar contra a pandemia, que é muito antiga, do egoísmo, do coração fechado, olhando para quem sofre. Acho que tem algo que pode passar agora, né? Muito bem, estamos aqui. Então valeu, né, gente? Vamos continuar nossa campanha de amor, de partilha, campanha emergencial Covid-19. Vocês viram novamente os dados aí que apareceram e podemos fornecer mais, né? A conta que foi dedicada para isso. Terminando o assunto de orgulho e vaidade, a gente apenas deu algumas, né? Uma pequena reflexão daria para falar, e se vocês querem, vamos falar mais ainda. Mas eu queria falar um pouco né, da vaidade, que chama outro problema do nosso tempo, que se chama comparação, o eu não resolvido, o eu que não quer ser nós, vive se comparando. Esse é outro grande problema da nossa vida, né? Comparação, problema complicado. Sempre haverá alguém mais feio, menos inteligente, menos rico, com menos sucesso que eu. Sempre haverá alguém que podemos dizer abaixo da gente. Porém, sempre haverá alguém mais bonito, alguém mais inteligente, alguém mais rico, alguém mais sábio, de mais sucesso e realização
do que eu. Isto é, comparar eu, competir na vida, olhar para o outro como me comparando a ele, é um caminho sem volta. E o que acontece? Quando a gente olha para baixo, aqueles que eu considero menos que eu, então eu sou jogado totalmente dentro de uma vida de vaidade. Vivo a verdadeira vaidade, que não é querer aparecer bonito, mas é querer ser mais que os outros. E quando a gente encontra alguém que é mais que a gente, temos aquela impressão de estar atrás, mais baixo que eles, então a gente entra na lógica da inveja. Vaidade e inveja não são caminhos de vida e de realização. Então, infelizmente, isso acontece muito, né? Eu me lembro uma época, a gente percebia nas celebrações nossas, né? Por exemplo, uma coisa ou outra, querendo ver uma equipe fazer mais que a outra. Não, para! Nós temos que fazer bonito para a liturgia, para Deus, para o povo realmente participar. Não precisamos fazer mais. Ah, aquela equipe fez isso, a gente quer fazer. Não. Não é a comparação. Eu sou eu, você é você. Davi é Davi, René é René, Wender é Wender. Nós temos, cada um é uma riqueza imensa. A gente não precisa se comparar, porque senão é aquela loucura, né? Que gordinho fica com inveja de magrelo, magrelo fica com inveja de gordinho e sempre jogando a possibilidade de ser feliz no outro. Essa é a tragédia da comparação, da gente se comparar, que eu chamo vida de competição. Nossa, meu vizinho, você viu? O carro que ele comprou. Nossa, agora nós vamos ter que comprar bem. Não dá para ficar atrás, né? Então, comparação em todos os setores da vida é realmente um caminho sem volta de tristeza e de humilhação. Tanto que a inveja é chamado pecado envergonhado, né? Você já conheceu alguém que se vangloriou de ser invejoso? A gente tem até vergonha de falar, né? Porque realmente é um caminho de tristeza que afeta muito, complica muito as relações na família, no trabalho, na comunidade, nas comunidades, muito, né? Então a gente deveria aprender realmente a se amar, se acolher, né, do jeito que nós somos, construir o nosso eu dentro da lógica do nós, né, dentro da lógica de eu querer ser família com os outros. Eu não preciso ser mais, não preciso ser menos, preciso ser eu. Então eu pensei que Davi agora podia cantar para nós: se compreendesses, que um pouco em algumas suas expressões toca nesse assunto, né? Que às vezes a gente fica mendigando amores estranhos, ficamos mendigando do outro a aprovação, ficamos mendigando elogios, sempre prontos para receber um elogio, nunca para receber uma crítica. Por quê? Porque a gente não se ama, porque a gente não acredita no amor de Deus. Quanto Deus me ama, porque a gente não acredita, nós não acreditamos em nós mesmos e jogamos nos outros a culpa dos nossos fracassos. Se compreendesses quem que eu sou de verdade, se compreendesses como eu te amo, diz Deus para nós, seria muito mais feliz. Rezamos, ouvimos, acompanhamos juntos com a voz do Davi.
compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, como te amo, serias mais feliz. Bonita, né? Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias minha voz te alcançar. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias que te falasse ao coração. Se compreendesses como te busco, como te busco, escutarias mais minha voz. Interessante, né? Inspirado esse texto e aquele momento, né? Aquele verbo que foi usado sempre me faz pensar quantas vezes mendigamos um amor falso. Quantas vezes mendigamos um falso elogio, às vezes sabe que não é aquilo. Eu não preciso depender disso. A pessoa canta uma música, fala, nossa, cantei bem. Como foi? Cantei bem. Mas se você pergunta assim, ninguém te canta que foi um horror. E você é pronto a ouvir isso? Está ligado com a realidade de maneira suficiente para receber uma crítica sem morrer, sem chorar, sem achar que tudo caiu? Caiu nada. Você continua a pessoa maravilhosa que você é, né? Sabe que da São Tomás de Aquino que fala, gente, São Tomás de Aquino tem uma expressão que, olha, conheço, acho que era coroinha, e sobre a inveja, que fala assim, que a inveja é a tristeza da felicidade do outro, a tristeza do sucesso do outro. Como sempre terá gente mais feliz que nós e de mais sucesso, eu sempre serei triste, em lugar de construir minha vida invejando a vida do outro, que poderia ser a minha. É só abraçar ele que eu vou participar da sua alegria, do seu sucesso, né? Mas enfim, e o Moisés fez uma pergunta aqui que chegou, né? Como que uma comunidade, o que impede que ela cresça tanto como número e também com um amor verdadeiro, né? O que impede a nossa comunidade de crescer é isso. Falta cultura do esforço, trabalhar para a gente manter a comunidade unida, para a gente não desistir após qualquer probleminha, para a gente trabalhar para ter relações melhores. O que atrapalha mais do que tudo a comunidade é o Lúcifer, não a pessoa. É o pecado do Lúcifer, é orgulho, a vaidade, esse fazer um eu maior que o nosso, que se traduz de muitas maneiras. Por exemplo, a pessoa invejosa não fica quieta. A gente vê isso muito nas novelas, né? Vê nas novelas porque não tem coragem de contar o que acontece na vida de verdade. Porque a pessoa invejosa quer destruir o invejado, quer destruir a alegria do outro e não fica quieta. Então é falação, é mentira, é destruir a fama do outro perante os outros. A inveja
já fez morrer muita gente, viu? Já matou muitas pessoas espiritualmente e também fisicamente, né? Então, relações humanas entre orgulho, vaidade, inveja, como a gente falou, misericórdia e amor fraterno. Então, nessa última parte, vocês podem continuar mandando alguma pergunta, né, se quiserem. Mas nessa última parte, então, volto para a proposta de Jesus. Olha, se passaram mais de 2000 anos e naquele amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, ainda tem uma grande proposta de uma nova relação, de novas relações, da gente viver a riqueza do que é isso, né? Que vai pelo amor fraterno. Então não é possível viver o mandamento se a gente não olha para o como, né? Então, por exemplo, nós, para aprender a amar como Jesus, e ainda respondendo aquilo que Moisés perguntou, para viver o amor verdadeiro, precisa pessoas verdadeiras. Não pessoas que queiram aparecer, preocupadas. Você sabe que hoje nós vivemos o tempo, a gente não quer mais viver, a gente quer ser visto. Prova disso sejam as milhões de páginas de Facebook, onde a pessoa tem que colocar o que comeu naquele dia. Ela vai para o lugar, tem que colocar a foto que foi para aquele lugar. Trocou de carro, tem que colocar a foto que trocou de carro. Papapá. Então, nós entramos nessa paranoia de ser vistos. A gente não vive mais um momento. Eu já fiquei em lugares, em momentos maravilhosos, lugares que se tornaram maravilhosos pelo pôr do sol, pelo lugar onde eu estava, lugares lindos do mundo. E a pessoa preocupada em fazer selfie e não viveu o que eu vivi sem tirar foto, porque aquela foto está no meu coração, está na minha vida. Então a gente precisa realmente buscar algo mais verdadeiro, mais sincero. Então, amar como Jesus. E aqui queria dizer, já que vou começar a falar de Jesus, que é misericórdia, portanto, da nossa misericórdia, que perdoar não é coisa de bobo, de trouxa, não. Perdoar é um ato valioso, é um ato difícil, que às vezes custa sacrifício, mas permite ao amor continuar, existir, renascer, se renovar. Se o amor nos faz nascer, o amor do pai e da mãe, o perdão nos faz renascer, o perdão de Deus e o perdão dos irmãos. Então não tenha a menor dúvida, para viver um amor verdadeiro, profundo, maduro, relações boas, saudáveis, ricas em humanidade, precisa perdão. Sem perdão não tem amor, não tem casamento, não tem família, não tem comunidade, não tem igreja, não tem. Porque a gente somos imperfeitos. Então nós, finalizando essa parte de hoje, temos que aprender a viver nossas relações com misericórdia, com atitudes de misericórdia. Eu digo para você, a base principal de qualquer atitude de misericórdia, de um coração misericordioso, é querer aceitar de lidar com a imperfeição. Se você não está disposto com isso, pode largar da família, pode largar dos amigos, pode largar da comunidade. A comunidade do Sagrado é uma comunidade que tenta caminhar, que viveu momentos, crescimento, história linda, bonita, mas sempre tivemos que aprender com nossas imperfeições.
Aqui ninguém é perfeito. E nem em outro lugar, garanto para você. Não adianta você ficar mudando de paróquia em paróquia que não vai achar a perfeição. Né? Então, a base da postura psicológica, humana, relacional, é a gente aprender isso. Não aprender isso, aceitar isso. Saber lidar e colocar definitivamente dentro da minha cabeça, da minha inteligência, do meu coração, da minha afetividade, eu vou lidar com imperfeição. Eu sou imperfeito, os outros são. E assim cresceremos juntos. Depois eu digo, primeira misericórdia que eu devo viver. O que é? É amar o outro do jeito que ele é. Então não precisa o outro fazer alguma coisa errada. Eu preciso perdoar. Não, isso vem depois. Primeira etapa de um ser misericordioso é aceitar a pessoa do jeito que ele é. Davi é desse jeito, conheço ele não sei quanto tempo. Ele me conhece, sabe também. Eu vou ter que amar Davi do jeito que ele é. René do jeito que ele é. Minha mãe do jeito que ela é. Você que está me ouvindo em casa, vou pedir a Deus sempre me ajudar. Amar a pessoa do jeito que ela é, porque é assim que Deus nos ama. Essa é a raiz da misericórdia. Não exigir que o outro seja diferente do meu gosto, segundo minhas medidas, segundo aquilo que é cômodo para mim. Não, o outro pode me incomodar sim, porque ele é diferente, porque ele tem um jeito diferente, ele cuida dos detalhes mais do que eu, fala de uma maneira diferente. Eu tenho que amar ele do jeito que ele é. Oh, loucura que a gente vive de querer os outros a nossa imagem. Tô quase ficando bravo, sabe? Não com você, com um pensamento tão estúpido que a gente tem, que eu já tive tantas vezes, que tento abandonar. O outro não precisa me agradar, não precisa ser a minha imagem. Então, amar o outro como ele é. Segunda misericórdia da nossa vida, da nossa relação. Como crescer, como fazer um coração mais misericordioso. Olha, a pessoa fala assim, não, primeiro fala, não preciso mudar ninguém. Vou entrar naquela pastoral, vou entrar na pastoral da música, eu vou melhorar tudo que tiver no sagrado, porque eu... não, agora sim, mas... René, olha para mim, quanto você fez de casamento? 6 anos de casamento, diz que 7 é o ano da primeira crise, cuidado, né? Então, a pessoa fala, eu caso, ele vai mudar. Não vai, querido, ela não vai mudar. Mas sabe por quê? Porque nós não estamos aqui para mudar ninguém. Deixa Deus fazer isso. Ele é tão bom fazer isso. Ele nos criou e vai nos mudar. Se existe um caminho, né? Então eu não estou aqui para mudar ninguém. Eu estou aqui para amar, para acolher a pessoa do jeito que ela é. As duas coisas que estou falando são muito parecidas, mas achei importante tirar isso. Eu então não entro no grupo para mudar o grupo. Não, eu entro para ser o que eu sou, para ajudar, para colaborar. Terceira misericórdia, não, falei? Sim, 2. Terceira misericórdia, né? Estou usando essa expressão, da minha relação, da minha vida, do meu ser. Antes, né? Nem estou falando de perdão ainda. É reconhecer minha fraqueza, reconhecer minha pequenez. Essa é a raiz de qualquer perdão que serei capaz de dar. Tem pensadores que dizem que a humildade virou uma coisa errada nesse mundo, né? Mas não é, ela continua uma virtude. Então é fundamental se conhecer, porque ninguém conhece sua fraqueza. Se não se conhece, tem gente que faz da sua fraqueza, acha que é a sua virtude.
Tem gente que acha que pode amar do jeito que ela quer, fazer o que ela quer, pensar como ela quer, tudo bem, claro. A pessoa faz realmente o que quer da vida dela, mas se quiser fazer uma vida serena, adulta, de relações ricas, que trazem felicidade, então precisa realmente se conhecer mais. Conhecer e aceitar as próprias fraquezas. Então veja bem, que a primeira maneira de ser misericordioso não envolve nem perdão porque outro errou, porque outro fez uma besteira. Não, nem estou falando nisso ainda. Mas se não tiver esses passos de misericórdia, amar o outro como ele é, não querer mudar ninguém, reconhecer minha fraqueza, né? Eu não saberei perdoar nunca. O perdão é uma graça de Deus que acontece porque eu estou preparado. O perdão que me permite te manter aquela relação viva. O perdão às vezes se dá sem nem falar, sem nem mostrar que foi ofendido. Eu já absorvo aquilo e não preciso tirar satisfação com ninguém. Eu já vou perdoando, vou acolhendo. Agora precisa um discernimento para a pessoa, né, não repetir aquilo, é outro assunto, né? Mas é assim que pode acontecer. Então, o ato de perdoar depois acontece. Pode ser imediato, pode durar semanas, mas depende da vontade que a gente tem de ter uma misericórdia capaz de salvar aquele casamento, de salvar aquela família, aquela amizade, aquela comunidade. Não é uma coisinha qualquer. Eu não estou perdoando porque sou bobão. Eu estou perdoando porque quero vida. Porque quero dar mais uma chance. Que esse é o perdão de Deus, que sempre me dá chance de me levantar. Tá bom? Então estou vendo aqui que o nosso horário, né, já foi pelo nosso tempo, né, mas são assuntos que a gente pode continuar. Algumas pinceladas hoje para dizer isso, né, que a gente não pode viver as nossas relações tomados, né, pelas nossas confusões, pelo orgulho, pela vaidade, pela inveja, pela ira. Já falei isso tantas e tantas vezes. Para sermos seguidores de Jesus, precisamos realmente ser muito mais mansos. Precisamos realmente amar como Jesus. E no como de Jesus, né, tem toda essa capacidade de nos amar. Estou falando de família. Estou falando de um casal. Estou falando de comunidade, de uma amizade verdadeira. Não vem com aquelas perguntas que vão extrapolar. Ah, padre, mas o que a gente faz com um estuprador? O que faz com um assassino? É claro que essas são todas situações diferentes que mesmo assim a gente não responde a elas com ódio, mas são outras situações. A gente pode até responder para vocês e falar, se tiver nosso próximo encontro, perguntas, curiosidades sobre isso. Mas agora eu estou falando de relações. A pessoa que está perto de mim, a pessoa que convive comigo na família, no casamento, na comunidade, no grupo da paróquia. Estou falando dessa grande tentativa da gente ouvir Jesus e tentar nos amar uns aos outros, né, superando todas as dificuldades que, né, temos. Então, gente, ainda pode deixar suas perguntas, vamos tentar recolhê-las, porque é claro que vocês percebem que é um assunto que, apesar de estarmos aqui mais de uma hora,
mas a gente mal conseguiu dar uma introdução, né, desse assunto que é nossa vida. Espero que a gente se entendeu, espero conseguir me comunicar bem, espero que a gente fez uma caminhada e terminamos com um momento muito rápido, né, muito de oração. Queria abençoar a cada um, todos vocês que participaram, e depois terminamos cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de bondade e de misericórdia, olhai para nós, olhai para todos que participaram esta noite, olhai para nossas vidas, nossas famílias, nossas amizades, nossa comunidade. Que o mandamento do amor, amai-vos uns aos outros, não fique uma palavra vazia, que não fique uma palavra que caiu no vazio, mas possa encher nosso coração e nos dê força, vontade de viver no amor, no respeito, de aprender a nos perdoar, nos acolher, de olhar muito mais para a riqueza de cada um do que pelos seus defeitos, de entender que a possibilidade de viver o mandamento novo, o amor recíproco, uma relação verdadeira, é um grande privilégio, é um grande dom de Deus. Abençoe os teus filhos e filhas, cura, Senhor, todas as feridas do seu coração, principalmente as feridas afetivas que ficam guardadas no fundo do coração, da alma e da memória afetiva de cada pessoa. A tua bênção dessa copiosa, Senhor, sobre todos e sobre cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.